Esse convidado ele já conseguiu fazer em valor de venda de imóveis mais de 5 milhões aqui em Senador Canedo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Million Mind Canedo. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Esse convidado ele já conseguiu fazer em valor de venda de imóveis mais de 5 milhões aqui em Senador Canedo. Não é isso, grande Oscar? É um cara fera, né? Aqui no Senador Canedo. O Senador Canedo é pequeno para ele, né? Com certeza, o cara é grande. Que é referência aí e um convidado muito especial, né? Para hoje, nesse momento, trocar essa ideia com o nosso brother Marcelo, né? Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Seja bem-vindo, Marcelo, ao nosso podcast. Valeu. Você é sua casa aqui também. Nós vamos bater esse papo bem legal aí hoje. Se apresenta um pouquinho aí, pessoal. Meu nome é Marcelo Antônio, sou corretor de imóveis e queimei todas as pontes. Que legal. Queimei todas as pontes e falei, a partir de hoje sou corretor e é o que eu faço todos os dias. E tá nessa caminhada aí, né? É. O que eu mais gosto disso é de saber essa caminhada, o ponto de partida, né? E esse ponto de partida, quando você fala você geralmente fala assim, poxa, eu tô aqui, queimei todas as possibilidades de ir para outras áreas e eu mergulhei nisso, né? Eu acredito que o ponto de partida para muitos aí que vai estar ouvindo é o crucial, né? Porque na caminhada você já está ali, bora, o que vier de dificuldade, vamos peitar, vamos para cima. O ponto inicial, eu acredito que é isso. Para você também foi, né? Cara, eu acho que o pior erro dos empresários, dos empreendedores no geral, é não fazer esse processo de queimar pontes, né? De ter coragem de realmente falar assim, não, a partir de hoje vai ser diferente. Dizer não, né? Eu vou fazer a coisa acontecer independente do que for e, obviamente, falar não para outras várias situações que acontecerem na vida da pessoa, né? E com certeza você teve que se abdicar de algumas coisas da tua vida para você poder, não, agora eu vou focar no meu propósito, né? No seu caso de se tornar um corretor de imóveis e tudo isso. Então, o que você acredita que foi, assim, uma coisa que você teve que deixar de lado para poder focar nessa parte de corretagem? Eu trabalhava com marketing antes, né? Trabalhava com marketing, gosto do marketing, amo marketing. Estudei marketing há muito tempo. E foi uma das coisas que eu disse não. Tinha clientes em atendimento, foi uma das coisas que eu disse não. Trazia uma renda para mim, eu disse não para essa renda também. Então, eu gosto da palavra decisão. E a gente toma decisão todos os dias. Tem decisões que são muito importantes, que envolvem a vida da gente. E a palavra decisão é cisão, cortar, né? Quando a gente toma uma decisão, a gente está cortando algumas opções ali. Está escolhendo uma. E foi isso que eu fiz. Cara, é muito bom, né? Decisão. Isso aí é crucial mesmo. Não tem jeito. Mas, aproveitar que nós estamos nesse início, né? Quero agradecer aí, vamos agradecer esses parceiros nossos. Aqui na tela já está aparecendo uns parceiros nossos. Quero agradecer os parceiros da Winner, que está disponibilizando esse espaço maravilhoso para a gente estar gravando aqui, um parceirão, né? Através aí também da Rally Consultoria, né, Nef? Através da Aline, né? Coraçãozão, muito boa, parceiraça. E estamos aí nesse podcast, gravando nesse lugar. Esse lugar é maravilhoso, né, cara? Excelente. Essa galeria aqui em Senador Canedo, várias salas, um layout diferenciado, né? Um ambiente bacana. E se vocês aqui que não conhecem o Cowork, não conhecem o Winner, faça o mais rápido possível presença aqui neste lugar, que é muito importante para vocês aí que quer empreender, quer ter sala de reuniões, onde apresentar, né? Também tem outros parceiros aqui, né, que está nos apoiando. John Spear, né? Isso. Fala um pouquinho do John Spear. John Spear hamburgueria artesanal aqui em Senador Canedo, excelente, né? Todos vocês acho que já tiveram o gostinho de experimentar lá, né? Muito bom. É muito bom. E também tem o Million Mind, que é o grande âncora desse podcast. Isso. E é justamente para poder conectar todos os empresários, os empreendedores aqui da cidade. Isso. Vamos fazer uma pergunta assim que eu acho bem interessante assim, Marcelo, qual que é a importância sua
como um profissional, como um corretor, qual a importância sua de você conectar com pessoas? Cara, numa escala de 100, 99 é a conexão. 99. E é o ponto crucial é a conexão. Eu sempre falo, primeiro a conexão, depois a venda. Não existe venda sem conexão. Primeiro, tem que ter a conexão primeiro. Hoje em dia tem muito vendedor tirador de pedido, né? Que só quer saber de, vou lá e vou fazer a venda e pronto, acabou, né? Mas deixa muito dinheiro na mesa, né? Porque quando a gente realmente cria relações, né? Conexão, a gente consegue vender muito mais e melhor. Porque a gente sabe que é o relacionamento que vende. E você se relaciona bem com seus clientes aí? Me relaciono bem. Relacionamento bem. Qualquer cliente que eu já atendi, que eu já vendi, se eu chamar eles agora no WhatsApp, eles me respondem, eu troco uma ideia com eles, às vezes eu vou tomar um cafezinho na casa deles. Não, o café é pouco, ele tá sendo humilde, eu vejo os stories dele com churrasco lá e tal. Eu vi os stories dele assim, visitando um cliente, o cara comprou a casa na mão do Marcelo, preparou um churrascão e chamou, cara, relacionamento. Se você não tiver esse relacionamento, literalmente você vê que passou da barreira só comercial, né? Só business, né? Vamos dizer assim. É uma proximidade. E também você está gerando um cliente futuro de quê? Poxa, se ele quiser comprar, fazer um investimento em imóvel futuramente, ele vai pensar em quem? Marcelo. Né? Marcelo, e não é só sobre vender, né? Não é só sobre vender. Eu trabalho com imóveis, mas eu atendo pessoas. Então, quando eu crio essa conexão, eu realmente passo a conhecer quem é o meu cliente. Aí eu realmente posso ajudar ele. Eu vou realmente saber o que ele está buscando. Às vezes nem ele sabe que realmente atende ele. Aí eu vou começar a descobrir isso para ele. Aí eu realmente vou atender. Às vezes o que ele está buscando não é aquilo. Tem algo a mais ali, entendeu? Então, quando eu crio essa conexão, eu passo a conhecer melhor o meu cliente e vou realmente atender ele. Eu posso só vender, sem ter a conexão. Às vezes acontece, o tirador de pedido, vou vender. Mas às vezes o cliente vai ter uma grande frustração lá na frente, não era aquilo que ele queria, entendeu? Acabou que a venda não foi uma solução, foi um problema. Com isso que você acabou de falar, me veio uma pergunta assim na mente. Para você, qual que é a diferença assim, de um bom corretor para um corretor mediano? Qual que é a diferença? Um bom corretor para um corretor mediano? Qual é a diferença? O que um faz que o outro não faz? O corretor mediano, eu já trabalhei junto com muitos corretores. O corretor mediano, ele tá atendendo o cliente, mas ele está pensando na venda. Quando ele percebe que o cliente está preparado para comprar, ele deixa o cliente de lado. Ele fala, curioso, não sei o quê, não quer comprar não. Mas ele não tenta realmente entender o cliente para ajudar aquele cliente. Às vezes aquele cliente não está preparado para comprar naquele momento. Ele está precisando de uma ajuda, ele está precisando entender como é que é o processo, ele está precisando entender o que ele tem que fazer, qual é o próximo passo. Às vezes ele tem que resolver uma questão no nome dele e ele não tem conhecimento, ele está precisando de uma consultoria. Mas o corretor mediano não faz isso, ele quer vender ali, entendeu? Ele não quer fazer um acompanhamento com o cliente. O corretor bom, ele entende isso, dá uma consultoria para o cliente, fala, olha, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer isso aqui, dá uma consultoria para o cliente. Às vezes o cliente não vai comprar agora e ele tá tudo bem para ele, fala, olha, você não pode comprar agora porque você tem que fazer isso aqui, você tem que resolver isso aqui, entendeu? Aí o cliente não vai comprar, mas o cliente está com ele, porque o cliente gostou do atendimento dele, porque ele deu uma consultoria para o cliente. Entendeu? Legal. Acho que eu consigo perceber aí que o bom corretor, ele se coloca no lugar do cliente dele, né? Ele vê as reais necessidades. Já, como você disse aí, o corretor mediano, ele só está pensando nele mesmo, né? Nele mesmo. Cai o resultadozinho da venda lá, a comissão, na conta, né? Isso. E a gente consegue perceber que a gente se conecta muito mais, né? O corretor que se conecta mais com o seu cliente, ele consegue vender muito mais, consegue gerar valor para aquela pessoa. Sim. E aí vai indicar para todo mundo, né? Sim. E aí vai trazer outras vendas, né? Sim. Cria toda
um ecossistema ali ao redor dele de vendas, né? Eu acho legal isso. E o corretor mediano, ele geralmente quando ele recebe a comissão, ele esquece o cliente. Ele vai procurar outro. É o ponto final dele. A comissão é o ponto final. Colocou a comissão no bolso, esquece o cliente. Nunca mais lembra, né? O corretor bom, o cliente continua sendo dele. Não é com a comissão no bolso, nem na entrega das chaves que ele termina o serviço dele. Ele continua. Tem um pós-venda ali, entendeu? Um certo acompanhamento. Sim, tem acompanhamento, porque às vezes surge problema. A construção de uma casa é muito complexa, né? Não é um sapato, foi uma casa que foi construída. Teve muitas pessoas envolvidas, muitos materiais, muito tempo. Tem a questão, envolve a questão do terreno, que ele cede um pouquinho, tem um período de dilatação. Então, até em torno de 5 anos, tem esse período de dilatação no terreno. Então pode acontecer algum problema na casa. E uma casa nova pode acontecer, de uma fissura, uma rachadura, alguma coisa assim. Então precisa desse acompanhamento. Porque quando surge isso, o corretor tem que estar à frente para ajudar o cliente. Fazer essa intermediação, né? Continuar a intermediação, isso mesmo. Com o comprador e o vendedor, né? Verdade. Sim, isso é bom. Então outra pergunta que eu acho que é interessantíssima aí, né? Porque é interessante a gente saber um pouco da vida do empresário, do empreendedor, né? Da rotina, da né? rotina dele, né? E eu acredito que momentos marcantes você tem na memória, né? Você tem aquele momento, aquela situação, né? Agora, qual foi a venda mais marcante que marcou assim sua carreira profissional? Mais marcante? Aquela que você falou assim, caramba, meu Deus, né, filho? Nem acreditei que... Eu acredito que o momento marcante é muito além da comissão, né? A comissão é boa, legal, cai na conta, mas tem aquele prazer, aquela satisfação. Qual foi, assim, que você falou assim, meu Deus, essa aqui foi... Eu acredito que foi a primeira. Acredito que foi. A primeira foi muito marcante. Teve outras também que foi muito marcante. Toda venda ela é marcante, né? Ela tem muitas emoções envolvidas. É uma casa, a pessoa tá realizando um sonho ali do primeiro, do segundo imóvel, entendeu? E você também está fazendo uma venda alta, então é marcante. Mas a primeira foi marcante porque eu fiz a minha primeira venda com 4 meses. 4 meses de profissão. 4 meses de profissão. No terceiro mês de profissão, aquilo começou a me incomodar. Falei, cara, 3 meses aqui, 90 dias. Começa a dar incerteza, né? Será que esse negócio vai dar certo mesmo? Sem vender. Só investindo. E querendo ou não, você só investindo. Em todo dia, e você saiu de casa, tá gastando. Aí a esposa, cadê, amor? Está. Cadê a venda? Às vezes não fala, mas no olhar, né? Aí no terceiro mês aquilo começou a me incomodar. Eu peguei, no tempo eu trabalhava na imobiliária, chamei meu coordenador, falei, cara, preciso vender. Sentei com ele assim, falei, olha, preciso vender, me ajude aí, vamos criar uma estratégia. Aí ele falou, Marcelo, você está anunciando no marketplace? Eu falei, não. Ele falou, começa a fazer todo dia. Faz 3 anúncios todo dia. Eu falei, tá bom, vou fazer. Aí eu fui para casa com aquilo, 3 anúncios todo dia. Peguei alguns imóveis, foquei, eu criei imóveis de foco, né? E falei, vou fazer 3 anúncios todo dia. Aí quando eu tava indo para casa na hora do almoço, eu falei, cara, ele falou que se eu fizer 3, eu vou ter um resultado. Vou fazer 10, vou ter um resultado melhor. Aí eu comecei a fazer 10 anúncios todos os dias. No marketplace do Facebook. Marketplace do Facebook. 10 anúncios todo dia. Aí eu comecei a fazer. Isso começando em 90 dias do terceiro mês, né? Antes de completar o 4º mês, fiz a minha primeira venda. Olha. O cliente veio pelo Marketplace? Pelo Marketplace. O cliente veio pelo Marketplace, não foi necessariamente o cliente que comprou. Aí ele foi para a visita, apresentei o imóvel, aí apresentei uns 3 imóveis. No último imóvel, um amigo dele chegou junto. Aí quem comprou foi um amigo dele, comprou primeiro que ele. Inclusive o cliente que veio do Marketplace é atendido por mim até hoje. Ainda não comprou, mas eu continuo atendendo ele. Muitos corretores pegam aí, ele desiste do cliente. Falam, não, o cara não quer comprar, tem tempo que só conversa comigo e nunca compra. Eu continuo
Eu continuo. Inclusive, eu fiz a primeira venda, né? Essa foi muito marcante. E até amigo meu, ele é investidor, cara muito inteligente. Aí, na outra semana eu fiz a segunda venda, na outra semana a terceira, na semana a quarta. Aí a imobiliária toda parou pra mim. Virou o centro da atenção. O que tá acontecendo? Eu fiquei em primeiro lugar, em ranking, Caramba. no quarto mês. No ranking anual eu fiquei em primeiro. Porque não tava vendendo nada. Sim, aí de repente todo mundo virou pra mim, cara, aí eu falei, o que você tá fazendo? Eu falei, anunciando, 10 anúncios por dia. Ninguém anunciava na imobiliária, ninguém. Hoje, se olhar no Facebook, é impossível uma pessoa pesquisar o imóvel e não me encontrar. Eu tenho quase 5 mil anúncios ativos no Marketplace. Nossa. E tudo orgânico. Eu faço todo dia até hoje. Não faço 10 mais, hoje eu reduzi, mas eu faço todo dia. Muito legal. Eu consegui perceber dois insights aí com você falando. O primeiro deles é a questão da exposição, né? Porque a gente precisa estar exposto, né? Aparecer o que a gente faz, o produto que a gente vende, né? A prestação de serviço que a gente faz, para que a gente possa ser encontrado. Porque tem gente aí no mercado aí que, tipo, bota a loja lá, né, num ponto comercial e acha que aquilo é suficiente para poder vender. Ficar sentado lá e tal, e quando vê a poeira começa a cair em cima dos produtos lá, ou então ninguém passa na calçada, começa a desesperar, mas o que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Não está se expondo, né? Não está se permitindo ser acessado por outras pessoas, outros canais, né? Marketplace, Facebook, OLX, Mercado Livre, seja lá o que for, dependendo do segmento da pessoa, ela precisa estar em contato, em exposição, para que elas possam ser vistas, né? Esse foi o primeiro insight que eu consegui pegar. E o segundo é não subestimar o potencial do cliente, né? Porque às vezes você vai olhar para aquele cliente assim e fala assim, não, acho que não vai rolar, né? Acho que não vai comprar de mim. Pode até ser que ele não compre, mas através dele, pode ser que venha um outro cliente. Então a gente não pode subestimar o cliente, porque pode ser que aconteça mais coisas que a gente não está esperando dali, né? No caso dele, ele não compra, mas ele está conversando com um amigo e o amigo, pô, cara, peraí, né? Sim. Então, cada um tem uma visão ali. Eu vejo que eu vejo muito, às vezes você olha para o mesmo objeto e o NEF também olha, mas você enxerga de um jeito e ele enxerga de outro. Né? Eu chamo isso de medir o gosto do cliente. No meu mercado acontece demais, medir o gosto do cliente. O cara chega lá, vestido simples, querendo comprar uma casa de 500 mil, 1 milhão. Corretor, olha, aí ele já baixa a frequência e já não entrega. Porque ele acreditou, criou uma crença ali na cabeça, o cara não pode comprar aquela casa. Ele não vende mais. Ele não vende mais, o cara não vai comprar dele porque o cara sentiu isso. Não medir o gosto do cliente. Isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo, não medir o gosto do cliente. Ele quer comprar, vai, ele pode comprar. Se ele quer, ele pode. E assim, infelizmente, né? Porque assim, nesses últimos anos, eu falo que não são especialistas, pessoas que falam dessa maneira, né? Que quando começou ali essa parte do marketing, do visual, do brand e tudo, né? Tem muito do visual, você bater o olho na pessoa e falar assim, essa pessoa ela consegue comprar uma casa de 1 milhão. Ah, mas aquela ali já pelo modo de se vestir, de se comportar, ela não tem. Mas eu morei muitos anos no Tocantins, minha esposa trabalhou muitos anos ali no governo e tal, e ela foi muito no interior, ela foi trabalhar muito na parte do interior cerimonial do governo. Então, ela conheceu muita gente que do visual, ele não tem aquele visual de, pô, o cara tem uma fazenda com tantos mil cabeças de gado. Né? Por exemplo, ela conversou com um cara que comprou uma Hilux no dinheiro, à vista. O cara levou uma bolsa com dinheiro vivo. Uhum. E aí o que acontece? Ela falou assim, meu Deus, como? E aí o vendedor, que era um conhecido nosso, falou assim, ele comprou um dinheiro vivo. Só que ele chegou lá com a calça, uma botina suja de barro e uma camisa aberta até no meio do peito. Parecendo um peão. Literalmente. Fazendeiro. E aí os vendedores tudo abriu, né? Tipo, quem era da vez, né? Tinha aquele, pode ficar de boa. Tinha aquele da vez, né? Tinha o da vez, o vendedor da vez, não foi. E um outro vendedor ali que assumiu, deu atenção, ele falou, cara, esse caminhonete, como é que funciona e tal. Não, beleza, tantos mil. Não, vou levar ela. O outro vendedor da vez ficou, tipo,
Como assim? Nessa hora quer pagar de grande, né? Entendeu? Então, assim, foi o visual. Ele julgou a pessoa do visual. Preconceito, né? Ele criou um preconceito. Só que aí o que acontece? Muitos hoje, você acha que muitos hoje, ou muitos corretores hoje no meio do ramo imobiliário, ele tem esse olhar também? Tem. Ele tem esse olhar de você bater, não, esse cara não vai comprar uma casa de 1 milhão. Tem. Tem? Qual que é a vantagem e desvantagem disso? Você consegue falar só, tem mais desvantagem do que vantagem? Ou não? Eu acredito que não tem vantagem. Eu particularmente aprendi bem cedo a não medir o bolso do cliente. Se o cliente quer comprar uma casa de 500 mil e ele chega lá em um Fiesta, ele vai comprar uma casa de 500 mil. Você entrega qualidade para ele do mesmo jeito. E se ele não tiver preparado, para comprar naquele momento, amanhã ele pode estar. Isso é importante. Amanhã ele pode estar. E se ele realmente não puder comprar uma casa de 500 mil, se com o tempo for percebendo que realmente não tem aquele valor, aí eu vou conscientizando ele, vou buscar saber o que ele realmente quer em uma casa, o que ele busca em uma casa, eu vou conscientizando ele, não vou falar para ele, mas eu vou conscientizando ele, vou mandar algumas opções para ele com valor menor, com opções melhores. Essa casa aqui tá bem isso que você está buscando, tá com um valor muito melhor, uma localização muito boa. Então eu vou falar para ele indiretamente que tem opções melhores com preços melhores e ele vai comprar. É isso aí. Marcelão, queria te perguntar agora um pouquinho sobre sua vida pessoal. Assim, você tem uma rotina, você tem um horário de acordar, você faz exercício? Como é que você faz? Como é que é a sua vida no cotidiano, assim? Eu acredito muito em rotina, cara. Muito. Eu tenho uma rotina. E eu gosto da rotina poderosa. Eu observo muitos campeões. Não existe campeão sem rotina poderosa. Não existe um Cristiano Ronaldo sem uma rotina poderosa. Eu acredito muito nisso. Eu gosto de acordar cedo, no mesmo horário. Eu gosto de dormir cedo antes, né? Porque para você acordar cedo, você tem que dormir cedo para dormir bem. Eu gosto de dormir cedo, dormir no mesmo horário também, acordar. Acordo às 5, às vezes um pouquinho antes. Caramba, acorda cedo mesmo, eu não dou conta não. Eu já acordei às 4 da manhã. Nossa! Teve um período que eu acordei às 4 da manhã. Eu não gosto muito de seguir assim eu gosto de seguir por temporada, sabe? Eu gosto de fazer dessa forma. Por exemplo, agora eu tô acordando às 5 da manhã, por um período. Aí depois eu falo, cara, eu vou mudar um pouquinho. Aí eu de repente começo a acordar às 4, aí eu tenho que dormir mais cedo, né? Rapaz, isso é bom que você se mantenha assim de forma adaptativa, né? Seu organismo ele fica naquela situação de alerta, assim, né? Hoje é diferente e tal. E isso é bom que você cria um psicológico bem mais forte, né? Sim. Legal, interessante. Mas eu acordo, crio um momento ali só eu e Deus, né? Meditação. Um devocional ali. Devocional, leitura também. Eu leio todos os dias, é uma das primeiras coisas que eu faço. E daí depois treino físico, treino também. Faço funcional, eu gosto de academia, mas tem muito tempo que eu não frequento. Comecei o funcional graças ao meu personal particular aqui, ó. Comecei o funcional, estou me recompondo ainda, né, nos primeiros dias, porque eu estava falando para ele antes de vir aqui pro estúdio, né, pra gente gravar. Eu falei, cara, meu Deus do céu. Tá nem sentindo as pernas, né? As pernas tá daquele jeito, mas é prática, né? Nosso corpo é uma máquina, né? Porque o que o nosso cérebro consegue imaginar, você consegue preparar, o seu corpo realiza, né? Eu sempre acho impressionante porque a cada Olimpíada que tem, sempre um recorde é batido. Um recorde mundial. Tipo, ninguém nunca conseguiu correr uma distância em menos tempo. E aí chega lá no ano seguinte, aparece um maluco lá que vai lá e faz melhor, né? É impressionante como o corpo ele se adapta, né? A gente consegue fazer sempre mais coisa. E eu achei esse negócio da rotina interessante porque é exatamente isso, né? A gente conseguir ter disciplina nas nossas pequenas ações do dia a dia que vai fazer com que a gente consiga ter mais resultados. E eu concordo plenamente com o que você falou que precisa de ter os grandes players de alta performance aí, né, os grandes empresários e tudo mais, eles sempre seguem uma rotina ali
estabelecida para poder alcançar os objetivos deles. Não é à toa que chegaram onde que chegaram, né? E eu vi que recentemente você terminou um livro, né? Foi o Ponto de Inflexão, se não me engano? Terminei hoje. Que legal, olha aí. O que você achou? Grande Flávio Augusto, né? Bom demais. Cara, Fenomenal. E assim, o final dele foi muito importante para mim, que me trouxe na consciência os pontos de inflexões que eu vivi. E no final do livro ele pede até para você listar, eu listei. E assim, eu já falei, cara, eu já estou vivendo um ponto de inflexão aqui, que eu era sócio de imobiliária e me dissociei, agora entrei no mercado autônomo. Acabei de criar um ponto de inflexão, estou começando a viver ele e sim, estou criando outro já, entendeu? Então trazer isso para a consciência é muito interessante. E pôr em prática, né? Põe em prática. Né? Põe em prática. Sim, eu, na questão da leitura, por exemplo, eu leio um livro de 200 páginas, eu tenho consciência que, cara, um livro é extraordinário, um livro é incrível, um livro do Flávio Augusto, por exemplo. O livro é muito bom, tem muita coisa boa ali, mas eu tenho consciência que eu não estou na mentalidade do Flávio Augusto. Então eu não vou colocar aquele livro 100% em prática. Sim. Mas eu tiro 3, 4 ações daquele livro, eu extraio 3, 4 ações daquele livro e coloco em prática. Eu falo, cara, isso aqui eu posso fazer. Aí eu executo. Eu faço isso em todo livro. Termino de ler um livro, eu vejo 3, 4 ações que eu posso colocar em prática e coloco em prática. Não preciso falar, não, eu preciso colocar esse livro aqui todo em prática. Isso é uma mentira, você não vai colocar. E o segredo é esse, né? Não precisa ser levar à risca tudo que está ali, porque você não vai conseguir humanamente de uma vez só aplicar aquilo, né? São pequenos pontos ali que você pega e aplica que vai fazer a diferença na tua vida, né? Sim. Basta você realmente agir, fazer a coisa acontecer. Sim. Eu quero aproveitar esse momento nós estamos falando sobre esses pontos, né, que são importantes. Quando você fala de acordar cedo, de ter essa rotina, de tudo, eu particularmente eu gosto muito de acordar cedo e literalmente até antes do sol nascer sentir aquele ventinho meio que tá aquele momento ali, né, cara? Sim. Eu acredito que a gente conecta com Deus ali, com tudo, né? Sim, com o universo. Pensa, analisa, faz meditação, você vai botar em mente também o que você vai fazer no seu dia, né? Sim. Hoje, quando você traz isso para um compartilhamento para outras pessoas, você acredita que elas também vão ter essa rotina diferente? Elas vão ter esse objetivo de começar a ler, começar a pensar, começar a mentalizar alguns resultados? Por que eu estou falando isso? Pessoas falam, tem que acordar cedo, tem que fazer um método assim, assado, para poder dar certo. Mas você acredita que isso vai ajudar um empresário a tomar decisões ou a aumentar a produtividade, porque ele acorda mais cedo, porque ele acorda mais tarde, porque ele fez uma leitura ou não? Ou você acha que cada um tem um perfil diferente? Eu acredito que cada pessoa tem uma realidade. Sim. Tem uma realidade. E cada pessoa tem um perfil diferente também. Mas tudo é adaptável. Tudo é adaptável. Por exemplo, acordar às 5 da manhã para mim é crucial. No dia que eu acordo... No dia não, porque eu não faço isso há muito tempo. Mas se eu acordar às 6 da manhã... No domingo, às vezes eu acordo um pouquinho, 5h30 por aí, mas se eu acordo às 6 da manhã ou passo das 6, é como se eu estivesse ali já ferindo um princípio meu ali, entendeu? Já estou começando atrasado, entendeu? Não é uma cobrança, mas é uma coisa que eu sigo ali. Mas eu acredito que tudo é adaptável. Tudo é adaptável. Você consegue... Uma coisa que funciona para mim pode funcionar para você. Sim. Mas talvez não do jeito que funciona para mim. Talvez vai funcionar para você do seu jeito. Você vai adaptar ali para a sua realidade e vai colocar em prática. Sim. Isso é bom. Isso é bom. Eu tô me sentindo meio excluído dessa conversa aqui agora, porque eu sou do que acorda tarde, né? Não é tão tarde assim, mas porque eu durmo muito tarde. Mas você tem hamburgueria. É isso, é questão da realidade. É o que ele falou, cada um tem uma rotina. Eu tenho um grande problema de dormir muito tarde e acordar cedo. Não, aí é coisa de Então doido, né?
tipo, eu tem dia que eu durmo meia-noite e meia e eu todos os dias 5h30 eu tô acordado. Então eu tenho que começar a me organizar para dormir mais cedo. Já é uma coisa que eu falei, pô, eu tenho que dormir mais cedo para ter qualidade, né? Então isso nos traz uma realidade. Por isso que eu estou te falando, que às vezes com a sua experiência, outras pessoas vão começar, peraí, vou extrair isso aqui, vou começar a fazer isso, né? E vai dar uma, vamos dizer assim, startar coisas que a pessoa geralmente não praticava, né? Eu acredito que o primeiro ponto é cada pessoa se conhecer melhor. Tem a questão do horário de dormir, por exemplo. Às vezes o melhor horário para eu dormir não é o mesmo horário para você dormir. Tem a questão e tem até isso também. Sim. Entendeu? Então é cada pessoa se conhecer melhor. É igual no seu caso, você tem uma hamburgueria, então tem dias que você vai estar até meia-noite. O horário que ele já vai estar dormindo, você ainda está atendendo um cliente. Ainda nem cheguei em casa, né? Cada um tem sua realidade. Você vai estar produzindo meia-noite, cara. Você está produzindo meia-noite, está tudo certo. É exatamente Mas isso. você tem que ter esse horário para você se restaurar, né? É o sono reparador, né? Tem até o nome, o sono REM, né? Acho que é REM que fala. É aquele nível que você chega lá, que você realmente descansa, libera todos os hormônios que você precisa para poder vigorar o organismo e tudo mais. Marcelo, agora eu vou entrar num ponto agora que é um pouco mais pessoal. Assim, quando você era criança, o que você pensava assim em ser quando você fosse adulto? Não, o que eu vou ser quando eu crescer? Tinha esse momento assim? O que você pensava? Tinha, cara. Eu sou paraense, né? Legal. Pô, eu também. Pronto, agora eu tô excluído mesmo, né? Você começa. Qual cidade? São Geraldo. Eu sou de Santarém, no Pará. Olha, que legal. Comedor de peixe, hein? Né? Comer um açaí, né? Uma maniçoba, um tacacá, um pato no tucupi. Pronto. Eu não sou paraense, mas eu conheço. Meu pai é paraense, então pronto, tô dentro do grupo agora. Exatamente. Nós somos 7 irmãos, eu sou o mais novo. E lá na roça, que a gente morava na roça, eu desde pequenininho, acho que 7 anos, 6 anos, acho que você acredita 6 anos, eu já montava em cavalo, pegava cavalo no meio da roça, cavalo no pelo, né? Montava no pelo e tocava gado, tirava leite, então eu era bem ativo. Meu pai não dava moleza não dava todo mundo acordar às 5 da manhã para ir tirar leite. E eu gostava de pegar o cavalo e sair pela roça, mexendo com gado e cantando, sabe? Cantava, cara, cantava até... Cantava o quê? Que tipo de... Sertanejo. Modão. Minha mãe falava que eu cantava uma música com muita frequência do Leonardo. Pronto, eu já tava premeditando já, ó. E assim, eu tinha na minha mente que eu ia ser cantor quando eu era menino, sabe? Você cantou sertanejo. Eu gostava de cantar. Que legal. Isso, graças a Deus, não deu certo. Já pensou? Em vez de corretor de imóveis, ia ter o Marcelo Antônio, né? Do sertanejo. Olha aqui. Tá certo, tá no lugar certo. Pronto, né? A produção tá falando aí que tá no caminho certo aí de corretor, né? Olha aí, tava no lugar certo. E aí, me fala agora sobre o que te inspirou a tomar essa decisão de ir pro lado da corretagem dos imóveis, assim? O que teve de motivação? Cara, quando eu decidi empreender, em 2018, eu trabalhava na CLT até 2018 e fui um dia e falei, não volto mais aqui. Aí eu comecei a saga do empreendedorismo. Falei, vou empreender, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu comecei a estudar pet shop, aquele que vende produto sem produto, dropship, marketing multinível, essas coisas. Aí, cara, eu nesse estudo, eu estudava muito marketing. Eu falei, cara, marketing é muito interessante, eu gostava muito de marketing. Eu comecei a trabalhar com marketing. Trabalhei por um período com marketing, depois funilei para corporate. Mas eu trabalhava muito aqui, atrás da mesa, atendia clientes do Brasil inteiro, não tinha conexão com pessoas. E esse foi o ponto que eu senti, que eu ficava muito em casa,
E o empreendedorismo já é solitário, né? E o digital, então. Aí falei, cara, eu preciso me conectar com pessoas, eu preciso tá no meio do povo, eu preciso falar com gente, eu preciso de contato humano. Eu preciso estar no escritório, eu preciso estar no meio de uma equipe. Eu percebi que aquilo me sentiu falta. Aí eu falei, o mercado imobiliário brilhou meus olhos por causa disso. Que legal. Marcelo, vamos voltar um pouquinho agora para o lado profissional. Eu queria que você pudesse me responder uma pergunta. O que você acha que mudou no comportamento do comprador? E além disso, além do comportamento do comprador, o que você acha que mudou no cenário imobiliário aqui na cidade, nos últimos, sei lá, 5 anos aí atrás, para agora? Sobre o comportamento do comprador, hoje o que mudou é que o comprador ele é mais consciente, ele é mais bem informado e ele sabe o que ele quer. Acredito que é isso que mudou. E sobre o que mudou no mercado, o mercado ele é um mercado mais... Os preços, né, mudou, claro, mudou demais. E o padrão também, o padrão melhorou. O mercado competitivo dos últimos 5 anos para cá aumentou assim, a competitividade entre corretores, entre construtores. Como que você acha nesse olhar do mercado? Assim? Eu acredito que alguns construtores que não se adaptaram a essa nova realidade, eles estão começando a ficar para trás. Alguns construtores que constroem um padrão antigo, que não constroem um padrão de qualidade, uns construtores que não se atualizam, né? Que não se atualizam, construtores que não fazem pós-venda, que o cliente está com um problema e ele não resolve. Esses construtores estão começando a ficar para trás, porque o próprio corretor vão deixando de atender esses construtores, porque o cliente do construtor é o corretor. Sim. É o corretor. É o corretor que está de frente. É o corretor que está de frente do cliente final, né? Então, esses construtores que não estão se atualizando e não estão melhorando o seu padrão de construção, eles estão ficando para trás. Uma observação até antes do Nef falar desse ponto também, é de, por exemplo, há uns anos atrás, se você que não comprou imóvel nos últimos anos, hoje ele já vai mudar. Né? Se você comprar hoje, daqui a uns anos mais à frente, você já comprou com um valor mais em conta, né? Então, eu acredito que todo mundo tem uma história assim, né? Todo mundo tem uma, poxa, daquela época. Eu mesmo tenho observação, você tem, né? Assim, Nossa, cara. Eu achei interessante isso que vocês trouxeram agora sobre atualização, né? Porque eu lembro assim que eu mudei aqui pro Canedo, sei lá, tem uns quase 5 anos que eu tô aqui no Senador Canedo. E assim que eu cheguei aqui, eu peguei para poder construir a hamburgueria lá e tinha um construtor lá que estava fazendo para nós a obra e ele construía casas para poder vender, né? E aí um dia lá ele pegou e falou assim, ó, dá uma olhada na minha casa lá, fica lá no bairro Paraíso lá. Aí eu falei, tá, vou lá ver, né? Aí eu fui lá na casa, ele me entregou a chave, fui lá junto com a esposa e cara, eu não acreditei na casa, sabe? Muito bonita, pé direito duplo lá, 3 quartos, sabe? Nível, né? Bacana, assim, padrão condomínio mesmo, sabe? Casa de bairro, mas padrão condomínio. Achei muito bonito. Pensei que ia ser o olho da cara a casa, né? Quanto? 180 mil, cara. Você acredita? 180. Irmão... 5 anos atrás. Pois é. E assim, eu tinha acabado de chegar em Senador Canedo, não sabia, né, o mercado, como é que eram os valores e tudo mais, né? Eu falei, fiquei com esse número na cabeça, né? E aí deixei passar. Aí foi passando o tempo e tudo mais, cara, não acha mais casa daquele jeito lá, daquele tipo, daquele modelo lá. Com esse valor, né? Mas nunca mais vi na vida. Não acho. A casa com valor mais baixo que a última que eu vi foi vendida mês passado, 2 quartos, 240 mil. 2 quartos. 240 mil. Quando você falou do bairro Paraíso, eu moro lá no Paraíso, né? Então, eu moro num condomínio lá
E aí, quando eu comprei na época, 198. Tem 2 anos que eu moro lá hoje, tá a 240. Olha aí, valorizou. Então, na mesma rua, onde fica a minha casa no condomínio, tem casas hoje que é a mesma coisa. Mesmo padrão. Mesma casa, mesmo projeto da minha. Hoje está 240, 260. Se você faz outras melhorias ali, valoriza mais ainda, né? Então, assim, há 2 anos atrás é o que eu pensei, né? Eu comprei minha casa 2 anos atrás, mas já teve anos que eu falei, poxa, eu poderia ter comprado naquela época, estava bem mais barato. Mas na época a gente fala, pô, tá caro. Né? Na época eu falo, cara. Eu falo que a melhor época é agora. Melhor época de comprar. Que amanhã já é outro valor. Amanhã é outro valor. Porque, sua época foi maravilhoso comprar uma casa, a sua também, mas não tem como comprar lá. Já foi, já era. Essa oportunidade você já passou. A melhor época é hoje. Tá caro? Tá, mas a melhor época é hoje. Porque se esperar até amanhã, vai ficar mais caro ainda, meu amigo. Vai ficar mais difícil de comprar ainda. Quanto mais você espera para comprar, mais difícil fica. O mercado imobiliário sempre vai sendo valorizado, né? Sempre vai surgindo outras propostas ali, mas ele sempre vai sendo valorizado, né? Às vezes as pessoas compram assim com o imóvel com pensamentos, isso aqui é minha casa própria e tudo mais, mas quando passa o tempo ela começa, peraí, isso aqui foi investimento. Porque se pega para vender agora, ganhou dinheiro em cima, né? Vende sua casa hoje lá, né? Vai pagar mais vai ganhar mais do que pagou, né? Tem até algumas crenças, né? Que as pessoas, exemplo, vou financiar uma casa, vou passar 30 anos pagando. Mas você vai passar 30 anos pagando. Se você não financiar, você vai passar 30 anos pagando aluguel. Você vai pagar para morar de qualquer jeito. Agora vamos falar uma coisa que é interessante, que poucas pessoas sabem, pelo menos eu aprendi há pouco tempo. Quando você financia uma casa, você que é corretor, quando você financia uma casa para um cliente, beleza, financiou, aprovou, lindo, ele está morando 2 anos no imóvel. E eu descobri, né, com as informações hoje que o cliente tem na mão, com internet, com tudo, sobre a parte de você começar a pagar o financiamento antecipado. Amortização. A amortização, né? Tem a amortização no prazo e a amortização no saldo devedor. O que você, como especialista, pode estar informando tanto para o cliente e para o nosso empresário, empreendedor, investidor ou uma pessoa que queira comprar uma casa? O que seria essa solução? É uma solução viável? É vantagem? Não é? Se é de uma forma, se é de outra? Se é por prazo? Se é por saldo? O que você, como especialista, poderia falar sobre isso? Muita vantagem. Inclusive, investidores fazem muito isso. Eles compram imóvel e eles quitam o imóvel todo no saldo devedor. Porque você financiou em 30 anos, mas você não é obrigado a passar 30 anos pagando para quitar aquele imóvel. Você pode quitar ele em 3, 5 anos. E o principal é o saldo devedor, tá? Respondendo a sua pergunta, é o saldo devedor. Porque no saldo devedor você não paga juros. E o banco vive de juros. O banco nem divulga isso. Ele não vai. Se você financiou o imóvel, ele não vai te ligar falando para você fazer a amortização. Você tem essa possibilidade. Ele não vai, porque ele quer que você paga todo mês com juros, né? Ele não quer que você faça a amortização. É o lucro dele, né? É o lucro dele. Se você amortizar, você vai estar tirando um lucro ali, né? Do banco. Mas é no saldo devedor mesmo, porque no saldo devedor você não vai estar pagando juros. E o maior valor que você paga na parcela é de juros. Então, exemplo, se você paga R$2.000 de parcelas, colocando o valor mais alto, que é R$2.000 de parcelas todo mês, com esse mesmo 2.000 no saldo devedor, você vai pagar umas 10 parcelas. Com os mesmos R$2.000 no saldo devedor, você vai pagar umas 10, porque é sem juros. É muito bom, sim. A pessoa que tem um pensamento assim, de investidor consegue ver isso como uma grande oportunidade, né? Porque, por exemplo, se você tem um capital para poder investir uma entrada no imóvel, acho que é 20% atualmente, né? Dá 20% no valor do imóvel de entrada e aí você financia o valor restante. A pessoa que tem um capital desse, mas já tem uma moradia, ele pode fazer esse investimento e botar alguém para poder morar lá.
aluguel, né? Sim. Bota para alugar lá e aí aquele valor que você estaria pagando de parcela naquele valor de financiamento, quem está pagando não é você, é o seu inquilino que está lá. É o seu inquilino. E você pode pegar esse valor da parcela, do aluguel, e ao invés de pagar a parcela, você vai pagar a parcela, obrigatoriamente tem que pagar uma parcela todo mês, né? Para não vencer, mas você vai pagar a parcela e vai amortizar também. Porque você vai quitar o imóvel mais rápido, logo aquele imóvel vai criar uma renda, você vai quitar ele rápido e ele vai ser sua renda, sua galinha de ouro. Exato, vira uma renda passiva aí, né? Para quem é investidor e quer utilizar o mercado imobiliário para fazer dinheiro, essa é uma excelente oportunidade. Sim, né? sim. Eu tá chegando nessa reta aí, quase final, eu quero, antes da gente entrar em outro assunto, frisar de novo que você que está assistindo, comece a seguir, inscreva-se no nosso canal, a gente vai compartilhar podcasts, falar sobre vários assuntos, né? E se você não se inscreve, não está inscrito, se inscreva agora, né? Clique no botão aí de se inscrever, no sininho, a gente vai estar fazendo uns podcasts, trazendo convidados especiais, trazendo assuntos importantes como esse, né, que nós estamos abordando. E com certeza agradecer aos nossos parceiros aí que estão. E se você que está assistindo esse podcast quer ser um parceiro nosso também, entre em contato, mande um comentário, entre no nosso Instagram também, que com certeza a sua parceria vai ser bem-vinda no nosso meio, né? Então, Nef, falando sobre esse assunto também de negócio, de investimento, de tudo, uma das perguntas que eu vou direcionar para o Marcelo agora é assim: se tiver uma pessoa que casou agora, um casal, o esposo chega e quer procurar um imóvel, o que você teria, ele não tem conhecimento nenhum, mas o que você, como especialista, poderia indicar aqui dentro de Senador Canedo? A melhor opção para esse casal? Eu gosto muito de entender primeiramente quem é o cliente e entender o que ele realmente busca, porque cada pessoa, às vezes qualidade de vida para uma pessoa é uma coisa, qualidade de vida para outra pessoa é outra. Não tem como dar uma resposta específica, né, sem conhecer quem é a pessoa. Mas tem alguns bairros, que são assim mais bem localizados em Senador Canedo. Mas, por exemplo, a pessoa que mora em Senador Canedo, mas trabalha em Goiânia. Então, se ela trabalha em Goiânia, é ideal que ela more mais próximo da saída de Goiânia, entendeu? Jardim Canedo, ou Santa de Virges, ou Mora do Bosque, Boa Vista, entendeu? Sim. Muito bom, muito bom. Senador Canedo, me fala aí, o que você acha de Senador Canedo? A cidade, tipo assim, não só para o negócio imobiliário, mas para você, como empreendedor, como um empresário, como uma pessoa que enxerga a cidade de Senador Canedo há 10 anos lá. Vamos melhorar a pergunta? Há 10 anos, o que você espera da cidade de Senador Canedo daqui a 10 anos? Senador Canedo, eu acredito que é uma das cidades mais prósperas, se não a cidade mais próspera do estado de Goiás. Aqui se concentra o maior PIB da região da Grande Goiânia. As pessoas com mais dinheiro, né? E assim, é uma grande cidade, é uma cidade maravilhosa. Eu moro aqui já tem 10 anos e não penso em sair daqui, gosto muito daqui. É uma cidade voltada muito para a qualidade de vida, né? Uma cidade grande, mas que tem uma pegada assim de interior, uma cidade que não tem trânsito, não tem... a segurança aqui também é muito grande, né? Dificilmente a gente vê alguma coisa, dificilmente a gente vê, entraram na casa de fulano, roubaram, dificilmente também. Então é uma cidade muito boa mesmo. Eu gostei muito de um vídeo que você fez, que fez uma comparação com Barueri, né, de São Paulo. Eu também tenho essa mesma ótica, vendo a Senador Canedo como uma cidade que tem um potencial absurdo de crescimento. Os maiores condomínios aqui da região estão vindo para cá, para a cidade. E eu vejo que o comércio em geral precisa se qualificar para poder reter essa galera que está vindo para cá,
para poder manter a economia aqui da região fluindo, né? Então, realmente cabe a nós, empreendedores aqui da cidade, nos qualificarmos, nos prepararmos para ter produtos de qualidade, prestarmos um bom serviço, para fazer com que o dinheiro que está vindo de fora, ele fique na cidade, né? E não deixe escapar para a pessoa que está vindo de outras cidades para cá, com esses outros condomínios grandes que estão vindo aqui para a cidade, e vá para Goiânia, né? Tem que reter esse capital aqui para poder movimentar a economia aqui da cidade, né? Sim. E eu gostei muito desse vídeo que você fez, dessa comparação de Barueri, porque Barueri não era nada ali, até chegar o Alphaville. Lixão, né? Lixão. Exatamente. Quando chegou os grandes condomínios ali, virou uma potência do que é hoje, né? Se você for comprar um imóvel lá, prepara o bolso que você vai pagar caro ali, né? Para poder morar bem perto das grandes influências ali, né? Que moram naquela região. Eu vejo que Santa Locâdia vai acontecer a mesma coisa. Vai. E não vai demorar. Isso eu acredito que é um prazo curto, assim, de questão. Quem está buscando imóvel hoje, por exemplo, se não comprar em 6 meses, 1 ano, ele vai ter que aumentar o dinheiro para comprar. Vai ter que aumentar. Porque a valorização vai ser muito grande. Porque está acontecendo muita coisa, tem muita coisa acontecendo na política, na infraestrutura da cidade, que tudo isso influencia nos imóveis. Tudo isso influencia. A questão do hospital, né, complexo hospitalar, que está sendo construído. Vai ter um novo shopping também. O shopping, né, o grande shopping da cidade, maior do que o Buriti Shopping, bem na entrada da cidade. Já tem um anúncio desse shopping que eu nem tô sabendo. Sim. Já? Sim, Caramba. vai construir também lá. Então, isso vai valorizar demais, tá? A rede de esgoto está sendo toda implementada na cidade também. Então, tem muita coisa acontecendo que já está sendo divulgada e outras coisas também que está acontecendo que nem está sendo divulgada ainda. Que em questão de 6 meses, 1 ano, vai mudar tudo, mudou tudo. Os valores dos imóveis dá um boom, aumenta. Aproveitando esse momento, se deixar a gente fica o dia todo aqui, né? Acredito que é um bate-papo muito amplo, mas aproveitando essa reta final, vamos fazer algo diferente com o Marcelo? Vamos selecionar algumas perguntas onde você vai dar uma referência. Por exemplo, se a gente colocar a palavra felicidade, você vai falar algo que te traz essa felicidade e a gente vai fazendo meio que um bate-volta, né? Tipo um ping-pong aqui, né? Ping-pong, pra gente chegar esse finalzinho, pra gente encerrar esse bate-papo, com certeza vão ter outras oportunidades, né? E vamos fazer esse bate-papo? Bora. Pra fazer algo bem legal aí? Gostei. Tá? Quer começar ou eu começo? Eu começo. Pode começar, vai lá. Então vai ser a primeira coisa que vier na mente dele, ele tem que falar, né? Então tá. O que vem quando a gente fala a palavra medo? Desconheço. Corajoso. Sucesso. Sucesso? Estar feliz. Estar feliz, sucesso. Ótimo, é isso aí. Né? Então, família. Felicidade. Trabalho. Missão. Deus. Tudo. Pessoas. Caraca. Difícil. Tá profundo, né, esse negócio? Profundo. Pessoas. Conexão. Vamos colocar ali, já falou do trabalho. Dinheiro. Energia. Você roubou minha palavra, cara. Eu já tava aqui arquitetando ela, eu vou usar dinheiro. Aí você vem na frente. Energia. Energia de troca. Tá. Conhecimento. Precisamos para nos desenvolver. Isso. E a última que eu acredito que é crucial, que é o que você gosta. Indica um livro que vai dar o pontapé inicial para uma mente empreendedora para quem está assistindo a gente. Fala para essa câmera ali, ó, o nome do livro e o autor, se você lembrar. Desperte seu gigante interior, Anthony Robbins. Essa largura aqui só.
Legal, excelente. Cara, eu gostei desse ping-pong, hein? Muito bom. Interessante. Vamos anotar nos próximos. Vamos. Então vocês se preparem aí, porque vai ter um ping-pong aí nas próximas pessoas que vierem aqui fazer parte desse momento. Cara, o bate-papo aqui tá excelente, eu gostei demais dessa troca aí, foi muito legal. Mas pra gente poder chegar e finalizar assim com chave de ouro, eu queria propor um desafio pra você, Marcelo. Eu aceito, eu sou movido a desafio. Rapaz, eu nem falei, o cara já aceitou, né? Manda um pix na conta aí. Meu querido, ó, é simples esse desafio. Imagina que tem um outdoor que vai ser visto pelo mundo inteiro. E esse outdoor, a frase que vai estar nele, é você que é o responsável de escrever lá. O que todo mundo teria que ver nesse outdoor? Que mensagem você gostaria de levar para o mundo? Independentemente do problema que você tem, alguém já teve igual ou semelhante, resolveu e escreveu um livro sobre isso. Top, hein? Caramba, se fosse um livro esse daí, eu compraria agora. Você vê? Caramba, gostei, hein? Excelente. Marcelão, conta pra nós, que jeito que as pessoas que estão nos assistindo conseguem te encontrar nas redes sociais? Marcelo Antônio Imóveis é o meu arroba. Fala o WhatsApp também, né? 62 9574 7746. E o meu site também, marceloantonioimóveis.com.br. Show de bola. É isso aí. Marcelão, Nef, mais uma vez, obrigado pelo aceitar esse convite, esse desafio, né? E se você é sempre bem-vindo aqui nessa mesa, né? E vem novidades aí também, logo no canal, né? E eu acredito que vocês ali que estão nos apoiando, trazendo essa dinâmica também para o nosso podcast, quero agradecer também. Não, Nef? Excelente. Marcelo, satisfação, cara. Foi muito bom receber você aqui. E conte com a gente, conte conosco, conte com o nosso canal aqui para a gente poder fazer mais e melhor pelo seu negócio. E fica a dica aqui para você também. Você quer fazer parte, sentar naquela cadeira ali que o Marcelo tá ali agora? Entre em contato com a gente. A gente pode fazer uma entrevista bem legal, igual foi aqui com o Marcelo. E grupo de network. Se você também quer saber como fazer parte, né, Nef? Do nosso grupo network, grupo MMC, aí na descrição vai ter o link de acesso onde você vai estar clicando, fazendo sua inscrição e participando conosco. O Marcelo está no grupo também. Já participo, recomendo demais. Muito bom. Muito bom. Grandes negócios, grandes conexões ali no grupo e vale a pena você também estar lá dentro do grupo. Quero agradecer novamente o Marcelo, ao Nef, agradecer aí o nosso Bastidores ali também, né, o grande Marlon que está aí também nos apoiando. E mais agradecimentos, os parceiros. É isso. Né? Perfeito. Os parceiros você viu aí na tela, temos a Halink, temos a John Spear Hamburgueria, temos quem mais? O Miner. Isso, o Miner que está nos apoiando nesse espaço maravilhoso, né? E obrigado pela parceria de vocês e estamos juntos sempre. Isso aí. Então, fica ligado aqui no nosso canal que mais vídeos de podcast vão chegar por aí. Então, te vemos lá no próximo episódio.